Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos aqui ao Tech Club. E hoje eu trouxe para vocês uma resenha de um livro super famoso aí, importantíssimo, uma das obras mais importantes que a gente tem na literatura, que é o livro Admirável Mundo Novo. O livro, ele se baseia numa história do autor Aldous Huxley, e que foi publicado em 1932, e é um livro que traz um pouco, meio romance, meio ficção científica, traz um pouco da filosofia social, mas ele mostra um mundo que é um mundo novo, que é admirável, em que a sociedade vive em cima de castas. E essas castas fazem com que a história se baseie num futuro aí que, se a gente for trazer esse futuro para hoje, a gente está falando aí do ano 2540, né, no presente de hoje. Essa história mostra que a humanidade ela era organizada por essas castas, tinham dois tipos de castas, especificamente, que eram os alfas, que eram aqueles líderes intelectuais que faziam parte daquela casta, e os épsilons, que eram os trabalhadores do dia a dia, os trabalhadores braçal. E por que eu trouxe esse livro e o que eu quero mostrar com esse livro e fazer uma analogia com a inteligência artificial hoje? Eu quero que todo mundo preste atenção um pouco na história do livro e no final eu vou fazer uns comparativos para ver se você pensa igual a mim e se a gente está vivendo em castas hoje. Será? Será que a nossa casta aqui, será que a gente é um alfa ou a gente é um epsilon? No final, quero ouvir de vocês o que vocês acham que a gente está inserido e o que a gente é ou não é. Bem, o livro, né, ele traz a história da individualidade. Ele diz que se as pessoas vivessem dentro daquela casta, elas teriam a felicidade coletiva. E o que seria isso? Você não teria dor, não teria sofrimento, mas ao mesmo tempo os laços familiares, por exemplo, o amor, os amigos, isso tudo era abolido para que você tivesse o que eles falavam de estabilidade social. Então, todos os cidadãos eram condicionados, desde a hora que nasciam, a cumprir um papel. E esse papel tinha que ser cumprido com muito prazer e com muita felicidade. Ó, hashtag tô feliz todo dia, mas com submissão. Com submissão. Será que será bacana? O que será que acontecia com isso? Como é que eles conseguiam isso? Olha que interessante. Eles já usavam no livro da ficção científica a engenharia biológica. A engenharia fazia com que eles tomavam uma droguinha que se chamava soma e tirava a dor, tirava o sofrimento, uma anestesia de sofrimento. Será que hoje, aí nesse mundo tão louco, a gente toma alguma droga que tira a nossa ansiedade, por exemplo, que não nos deixa mais feliz ou mais legal, ou se usam drogas buscando essa felicidade e tirando esse sofrimento das nossas vidas, como é que será que está esse mundo hoje? Primeiro ponto para reflexão. E eles tinham outro conceito de aprendizado que se aprendia muito enquanto se dormia, que era a hipnopedia. Quanto mais você dormisse, mais você aprenderia as regras que a casta precisava. E aí, nesse mundo todo de felicidade dentro das castas, tudo funcionando perfeitamente, a vida seguindo as regras, seguindo os padrões, surge o John. Lá veio o John trazendo conflito. Quem era o John? John era um selvagem, totalmente humanizado, que não vivia em nenhuma das castas, vivia na floresta. Então ele tinha outras ideias, ele tinha uma perspectiva humana, né? Caótica daquilo de viver no ambiente em que ele tinha que buscar comida, buscar alimento para poder viver, para poder se proteger, tinha que trabalhar dentro dos conceitos do que a selva permitia para ele. E ele não tinha nenhuma daquelas regras das castas, e ele olhava aquilo, eu sou alfa, eu sou epsilon, ele não se encaixava naquele mundo novo. Isso causou um conflito e incomodou a turma das castas. Lógico, chegou uma pessoa aqui com outras ideias, pensando fora da casta, não pode pensar fora da casta. Olha que interessante. Em nome da paz e da felicidade coletiva, não podia existir um John naquele modelo. E aí o livro começa a trazer temas muito centrais em cima desse enredo ali das castas e do John, que faz a gente pensar nesses temas, o que acontece, fazendo um comparativo com o que a gente vive hoje. Eu vou sempre trazer a visão da casta,
e vou dar uma pontinha do que a gente vive hoje, mas que é você que tem que dizer para mim se você faz parte de alguma casta ou não, ou se você quer fazer parte, ou você quer esse mundo, admirável mundo novo, no que a gente vive hoje. Bem, no livro tem tecnologia, vocês viram, né? A gente está num ano, né, ali distópico de 2540, pós lá o Ford, né? Quando desenvolveram o modelo T dos carros, da produção, ele começa ali, passam-se 600 anos e ele chega nesse 2540, que é o futuro. Para a gente seria o futuro. O que que ele vê lá? Primeiro conceito, que é um tema central, é a tecnologia versus a humanidade. O avanço da tecnologia na casta era usado para suprimir qualquer emoção. Você não teria que ter cultura, a partir dali a cultura era da casta, não poderia crer ou ter algum pensamento filosófico, alguma religião, e não poderia questionar nada. Ser ou não ser, eis a questão, por que isso, por que aquilo? A Platão, eu sempre falo, o que é que Platão falaria para IA hoje se ele estivesse usando ela? O segundo ponto, que é um tema central no livro, é o condicionamento e controle. As castas, as pessoas que faziam parte das castas, elas eram manipuladas psicologicamente. Isso era muito mais eficaz do que oprimir diretamente individual. Então, a opressão psicológica era no grupo, porque eles tinham a felicidade coletiva, sempre era em prol do coletivo. E, ao mesmo tempo, você era programado para consumir incessantemente dentro da economia e da obediência da casta. Então, existia essa crítica do consumismo que não podia ser fora da economia da obediência e do coletivo, tinha que ser dentro da casta. Se a gente olhar hoje, será que a gente consome porque a gente quer ou porque a gente quer fazer parte de alguma casta? Será que alguma marca realmente é importante? O quão eu estou inserida nesse mercado? Eu sou manipulada por algoritmos? Perguntinha que fica aí no ar para vocês responderem no chat do que vocês estão achando. Outro ponto que o livro mostra, eu falei no início que eles tomavam aquela droga que não tinha sofrimento, né, a soma, é que a casta tinha ausência de dor. Nossa, que bom não ter dor, né? Eu, como ser humano, também não quero ter dor. É muito bom não ter dor. Mas ao não ter dor, você não tinha alma. Mas como você não poderia ter aquela pergunta existencial, essa eliminação do sofrimento extinguia tudo que seria humano, como, por exemplo, admirar arte, cultura, filosofia, amar de verdade num padrão humano. É um ponto de referência importante hoje. E essas reflexões do Huxley, ele faz de uma forma muito sedutora, diferente, por exemplo, do livro 1984, que eu também já li, eu não sei se vocês leram, é um outro livro, que eu posso até trazer uma resenha aqui, mas é um livro muito comentado hoje, principalmente na política, do George Orwell. Já o Admirável Mundo Novo, do Huxley, ele era mais sedutor, ele mostrava ali a felicidade. Por isso que é meio romance o livro, porque ele mostrava que todos nós éramos hashtag felizes para sempre. Por quê? Porque as castas foram treinadas a não desejar nada diferente daquilo. Então você tinha que seguir ali aquele ritmo da casta que você seria feliz para sempre. Um outro ponto que ele mostra que a forma de treinar é que fazia com que a casta tivesse eficiência. Então, o treinamento de não desejar o diferente acontecia desde a hora que nascia. E não existia, não existia inconformismo com isso, era o contrário, eles eram totalmente conformados a aceitar isso. E eles não poderiam querer nada de conforto diferente do que estava na casta ou de entretenimento que estava na casta. Nesse tempo de algoritmo que a gente vive hoje, será que a gente se conforma fácil com o que aparece para a gente? Será que tudo que tem no entretenimento existe, por exemplo, as mídias, as TVs, será que elas condicionam a gente a ter preferências? Será que o mercado condiciona a gente a ter preferências e isso mexe com a dopamina, mexe com o nosso cognitivo, com o nosso pensamento e escolha? Na casta não podia ter isso. Todo mundo estava feliz com o que a casta oferecia. Porque na casta eles tinham uma regra que era servidão. Eles amavam aquilo. Aquilo era suficiente para eles.
E o Huxley antecipa aquilo como genial, né? Porque todo mundo estava feliz, vivia naquela bolha. Aí eu venho a pergunta aqui. O quão hoje a gente vive em bolhas digitais? Instagram. Quem é que não segue, ou é seguido, ou cria bolhas ali? LinkedIn. Existe bolhas de perfil de personagens, de profissionais, para atuar no mercado, no modelo padronizado que as empresas querem ou exigem dos profissionais? Será que a gente mostra nas mídias sociais uma felicidade performática? Tem alguém feliz quando publica um post no Instagram ou no TikTok, que não seja algo muito engraçado, ou no LinkedIn, que tem mega, super power experiências? Essa felicidade que a gente mostra hoje do nosso perfil é performática? Na casta, eles eram aquilo e viviam na bolha deles e estava tudo certo. Será que na casta que eu vivo hoje eu também me mostro assim? E ele mostra que isso tudo, né, que acontecia dentro das castas desumanizava muito as pessoas. Então, essa leitura faz a gente pensar na questão da liberdade, do pensar no propósito que a gente quer ter e no futuro que a gente está construindo para ter isso. Eu quero ter uma felicidade coletiva, em que o individualismo não entre e eu só trabalho em prol da coletiva e eu vou me encaixar naquela casta? Eu tenho o meu propósito ou eu não posso pensar nada fora da casta? Eu não posso ter o meu idealismo como o John, que não se encaixou ali, criou um barraco dentro das castas quando ele chegou. E esse futuro, que está aí batendo na nossa porta e substituindo tarefas, a gente com medo de perder emprego, não sabe o que vai acontecer no mundo, essa confusão que a gente vive hoje, um mundo globalizado, né, sobre até o ato de pensar se pode ou não pode, é isso que a gente quer, é isso que a gente está construindo? Será que todo esse controle pela tecnologia que a gente tem hoje é apenas um disfarce para mostrar que a gente quer conforto, ou que isso é conforto, e basta a tecnologia fazer conforto, é isso que eu quero? O conforto é essencial dentro do mundo que a gente vive hoje. Esses algoritmos levam a gente ao conforto e personalizando cada vez mais a eficiência. E quando eu falo personalizar a eficiência, eu estou falando que eu estou me condicionando a não pensar mais criticamente. Pensamento crítico, isso é importante? Pesquisa do MIT, agora, junho de 2025, fez uma pesquisa com um grupo de pessoas usando 100% IA, usando somente o Google e não usando nada de tecnologia. E fez alguns testes em cima dessas pessoas, até mesmo escrevendo uma redação. Olha que interessante. 60% das pessoas que não usavam tecnologia nenhuma desenvolvem mais o pensamento crítico. 30% das pessoas que só usam chat GPT tem uma perda, né, de pensamento crítico em 30%. Então, assim, é bem preocupante quando a gente fala que eu estou tendo uma preguiça mental. Essa preguiça mental faz com que a gente perca o desenvolvimento cognitivo que é cerebral. Isso é um ponto de reflexão para a gente ver se a gente está condicionado a não pensar mais criticamente. Não pensar desumaniza. Por quê? Porque a gente fica automatizando tudo. A gente quer automatizar as emoções. Os algoritmos estão aí correndo para fazer. Hoje a gente fala o homem é diferente da máquina, porque o homem tem empatia, o homem tem compaixão, o homem tem, né, o homem sente, tem dor, se coloca no lugar do outro. Mas os algoritmos estão avançando cada vez mais baseado na experiência humana. Quanto mais eu perco o meu desenvolvimento cognitivo, menos experiência humana eu tenho, e mais o robô vai se assemelhar ao homem. E aí sim ele vai substituir cada vez mais as tarefas que estão aí no nosso dia a dia. Então, automatizar emoções é desumanizar. Buscar essa eficiência, essa ordem, essa felicidade superficial através de melhorias tecnológicas também é desumanizar. A eficiência vai existir dentro de processos, dentro de tecnologia, a ordem, a ética deveria existir, mas a felicidade coletiva eterna não vai existir, porque isso é superficial. Com a IA, hoje, a gente delega mais a tecnologia do que deveria, ou não. Será que eu estou
delegando cada vez mais decisões emocionais e morais, é uma reflexão quando eu passo alguma tarefa ou quando eu troco a profundidade pela praticidade, o quão rápido eu quero ter. Tempo, a palavrinha do que todos nós não temos, faz com que a gente busque praticidade. Tudo que é muito prático pode não ser profundo. Não sendo profundo, a gente perde inteligência humana. E essa ilusão da liberdade que a gente acredita, né, que ser livre, tá todo mundo feliz numa sociedade permanentemente que aceita tudo, mas o sistema, quando a gente vive assim, controla tudo. A gente vê muitos regimes aí em que você não pode falar nada, né? Que existe um conceito aí de liberdade relativa. Então, o quão a gente passa a ser controlado quando eu acredito nessa ilusão de liberdade coletiva. Hoje, nós somos livres para consumir qualquer conteúdo, tudo que aparece para a gente é influenciado pelas tendências tecnológicas e de conteúdos que saem através da IAs, de tudo que a gente lê. A gente tem consciência realmente do que a gente está sendo moldado pela tecnologia ou a gente está usando a tecnologia como uma aliada? Nas castas, eles eram moldados por tecnologia e eles aceitavam aquele modelo. Hoje, com essa modelagem tecnológica, a gente está tendo perda da humanidade em nome da eficiência. A pesquisa mostrou que as pessoas que não usavam tecnologia evoluíram 60% no pensamento crítico. Será que a gente também vai evoluir só usando tecnologia? A gente vai virar o robozinho do chat GPT que faz pergunta. Essa desumanização através dos sistemas tecnológicos que priorizam sempre o coletivo, porque são feitos para engajar volume, desempenho, estabilidade, é isso que a gente está buscando com a tecnologia. O Admirável Mundo Novo é bom para a gente se colocar dentro daquele mundo e ver se eu vivo igual uma casta ou se eu vivo com a minha liberdade e com o meu pensamento crítico apuradamente igual aquele grupinho que cresceu 60% e não virou um cérebro preguiçoso. Por quê? Porque o cérebro preguiçoso, ele esquece a individualidade e a criatividade. Onde é que fica isso? Eu não posso deixar de ter o meu pensamento, a minha individualidade de querer, de escolher, de pensar diferente. Então, todo esse processo que faz a gente ter a criatividade é o que nos humaniza, é o que nos torna diferente. E a tecnologia está aí para fazer com que a gente fique cada vez mais humano. Porque se, por exemplo, vamos fazer uma analogia simples, a IA faz tarefas e sobra mais tempo, significa que eu vou me aprofundar mais em tudo que eu quero, em que eu vou ter mais capacidade cognitiva de ser crítica, de avaliar o que é relevante, de dar sequência naquilo. Esses pensamentos, essas escolhas podem ser preditos por algoritmos ou não. Os algoritmos vão predizer para a gente o que é importante para a tomada de decisão, mas não são eles que vão escolher. Escolha requer pensamento crítico. E isso tudo mostra que a IA vindo e junto com as tecnologias traz um tema que é super preocupante hoje, com toda a tecnologia, que é a ética. Será que a tecnologia pode fazer manipulações genéticas? Lembra que no livro eles tomavam droguinha soma? Era uma manipulação genética que deixava todo mundo muito feliz. Mas se perdia a cultura e fazia o controle psicológico. O quão a tecnologia hoje está fazendo isso com a gente, né? Está fazendo a gente talvez tomar uma droguinha que nem perceba e controle o nosso psicológico. Esses aprendizados profundos, a bioengenharia e toda essa vigilância algorítmica que tem, você hoje é vigiado. Cidade Inteligente faz um conceito ótimo que é de desenvolvimento, mas o quão você é vigiado em tudo que você faz? E para que nós somos vigiados em tudo que a gente faz? Cadê o individual? O Admirável Mundo Novo, ele não fala, então, só das castas, né, ou sobre o futuro, mas ele fala para a gente essa mensagem do que a gente está vivendo hoje. Qual é o preço
dessa eficiência que a gente está querendo ter. O preço da distração e dessa falsa felicidade que a gente busca, né, eternamente. A casta mostrou lá que existiam. O quão dessa tecnologia nos conduz a não refletir mais e ir, Maria vai com as outras. Se todo mundo está fazendo aquilo, eu vou seguir aquela casta, vou me encapsular ali e está tudo certo. Esse alerta ético e filosófico é de extrema importância, tanto que já alguns executivos, as universidades estão focando cada vez mais na filosofia como a ciência da educação, do pensamento que faz a gente evoluir, entender e fazer os porquês da vida que a gente tem que ter. A consciência crítica, faz com que a gente saiba escolher a liberdade, se eu estou livre ou se eu quero ser dependente, porque tudo que é usado irregular, de forma desproporcional, leva à dependência, qualquer tipo de coisa. Se a gente usar tecnologia de forma errada, não correta, nos padrões que a gente quer ou na necessidade que a gente precisa, eu vou estar automatizando tudo. E ao automatizar tudo, eu estou fazendo isso? Para um pouquinho e olha se na sua empresa que você trabalha, ou na sua vida do dia a dia, você está automatizando tarefas dentro da sua família que você nem percebe. O quão eu uso tecnologia mais do que eu deveria? Será que eu estou intoxicada digitalmente hoje? O quão eu fico dependente dele, nosso celular, que a gente usa, tem que usar. Eu não estou dizendo para não usar a tecnologia, ao contrário, eu estou dizendo para a gente usar a tecnologia, mas sabendo que nós somos humanos, que a gente tem uma complexidade humana, e a gente tem que ter a convivência intelectual com tudo isso, mas a gente não pode se tornar preguiçoso. Nosso cérebro tem que evoluir, evoluir. Quanto mais eu delego tarefas em que eu não quero pensar, eu estou destruindo a mim mesmo, o não pensar. E o Huxley, ele mostra isso, inclusive no livro, ele fala lá da capacitação, do treinamento. Por quê? Como é que eles treinavam as castas? Como uma educação condicionadora. Você condicionava a aprender daquele jeito, e não libertadora, libertadora do pensamento. Não podia pensar fora da casta. Tudo fora da casta não podia. Então, essa IA hoje, se a gente for pensar que a gente está buscando levar projetos para as escolas, buscar projetos para o dia a dia, para desenvolvimento humano, a gente está buscando essa padronização, por exemplo, do ensino, querendo apenas profissionais operacionalmente muito bons, ou a gente está buscando, através da IA, uma geração com pensadores, mais pensamento crítico, mais evolução, mais questionamento. Se a gente estiver fazendo isso, a gente está reumanizando as pessoas com a inovação, porque a gente tem que usar a inovação. Não estou sendo contra nada o uso da inovação, sou totalmente hashtag a favor de tecnologia e inovação. Mas, tem sempre aquele mais, a gente tem que avaliar o bem-estar da liberdade. O que é esse bem-estar que a gente busca e dessa liberdade? Porque a eficiência plena, absurda, a gente é humano, a gente erra, a gente sente dor. E a gente vai ter relações e vai ter decisões difíceis. Se eu busco a eficiência perfeita, sem erro, eu estou procurando máquinas em que fazem aquelas tarefas que se repetem. Eu não sou máquina, eu sou homem. E como o John, na história, né, eu quero ter o mesmo desejo que ele, eu quero ter o direito de escolher se eu quero ser feliz coletivamente ou se eu quero ser infeliz. Esse conforto que a gente busca, né, e que o John não se encaixava, excessivo, ele anestesia a gente. Anestesia a dor, anestesia a nossa capacidade de escolha. O John, no livro, tem um final muito triste, porque ele não se encaixa nas castas, ele entra num processo depressivo, ele vai para um outro local que não era o ambiente que ele estava, e no final do livro ele se suicida, fica sendo avaliado como algo totalmente fora da casta, vira um símbolo de algo errado daquela sociedade que a sociedade expurgou e não queria aquilo. Mas só porque ele não queria pensar igual o que a casta queria.
Será que hoje, se eu quiser pensar fora do que está, por exemplo, nas bolhas digitais que a gente vive, você expurgada no mundo que eu vivo hoje, porque a gente não precisa ser feliz, eficiente, confortável o tempo todo. A gente precisa ser humano nessa bagunça que a gente vive aqui hoje. E ser humano, na verdade, o ser humano é tão simples. É só continuar pensando, questionando, sentindo e sofrendo. Isso é ser humano dentro dessa bagunça que a gente vive hoje. E o quão a gente está buscando com a tecnologia ser menos humano. Então, esse era o livro que eu quis trazer hoje, do Admirável Mundo Novo, que vale a pena para a gente pensar, né? Será que eu vivo em caixa? Eu queria que vocês respondessem aqui para mim, no chat. Você acha que você vive em casta hoje? O Brasil, o mundo, como a gente está? A gente é manipulado por algoritmo? A gente está perdendo a consciência crítica? A gente está deixando de aprender? No Lifelong Learning, conta o conceito que eu tenho que aprender enquanto eu estiver vivo. O aprendizado é eterno. Mas o quanto eu estou tendo de aprendizado? Na resenha de hoje, eu trouxe esse livro, Admirável Mundo Novo, do Huxley, que vale a pena a leitura. E se você gostou, deixa o joinha, deixa o curtir, compartilha, manda para as outras pessoas conhecerem um pouco desse autor. E se você quiser ouvir ou conhecer outros autores, manda para mim, que a gente faz a resenha e traz aqui fazendo a comparação com a inteligência artificial e em cima do conceito Real Talks. O que significa isso? Vamos falar sobre revolução, inteligência artificial e liderança. Esse conceito é um projeto em que a gente traz tudo misturado com o pensamento filosófico, com avaliação de talentos, com a tecnologia e com a formação de líderes para essa nova tendência que é IA no centro de tudo. Porque o centro de tudo está com quem? Com o homem, somos nós. E nós é que vamos fazer essa revolução. Curtiu? Gostou? Então, diz para mim que gostou e até a próxima, que a gente vai trazer uma outra resenha para bater um papo aqui com vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tchau, gente!